Começando mais um Conversas na Fronteira. Nosso sexto episódio hoje, então, o nosso convidado é o Rodrigo Tavares. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, beleza. Como é que estão? Tudo tranquilo. Que bom que tu aceitasse vir na entrevista e vamos falar um pouco sobre essa tua trajetória que começou quando tu nasceste em 1986, aqui na Rainha da Fronteira. E aí a gente começamos longe, mas é isso aí. Natural aqui da cidade de Bagé, né, beleza? E eu acho que desde então, desde muito jovem, todos esses meus projetos, seja inicialmente com música, com gostar de cinema e depois com literatura, tudo envolvendo esse nosso universo aqui de Bagé, que é a minha fonte de inspiração, que é a cidade que eu sempre represento. Mesmo durante 12 anos, acabei morando em Porto Alegre, agora estou voltando para a cidade. E sempre Bagé é que teve que eu estive representando sempre aonde eu fui. Então, te agradeço pelo convite, por vir um pouco falar dessa trajetória, nesse momento que eu estou retornando à nossa cidade. Tá bem. Vamos falar um pouco, então, dos teus livros. Podemos começar pelos teus livros? Podemos, tu que manda. Tá. Qual foi o ano que tu escreveu o teu primeiro livro e ele foi publicado no mesmo ano ou tu demorou um pouco para terminar ele até publicar? Então, eles acabaram sendo publicados, tanto o primeiro quanto o segundo, que foram os mais independentes, foram publicados em seguida que eu escrevi, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e gostava de produzir e já largar para o mundo. Então, a minha primeira experiência enquanto escrita mesmo, de forma bem inocente, assim, antes de fazer qualquer oficina de escrita criativa, foi no ano de 2007. Em seguida que eu parei de tocar e de compor em festivais nativistas, eu escrevi um conto muito longo chamado O Andarilho. E a gente acabou publicando na Feira do Livro de 2007, que já saiu pela editora Leb. E foi uma experiência muito interessante, onde eu acabei entendendo que eu podia contar histórias de outro formato, né? Porque até então eu contava histórias cantando, e a partir de então eu comecei a me entender enquanto escritor, entender o meu lugar enquanto artista, do jeito que eu gostaria de expressar a arte que eu estava fazendo. E aí, a partir dali, assim, como sempre acreditei muito na questão do estudo, sempre acreditei que há técnica para qualquer tipo de fazer, inclusive o artístico, né? E dentro da própria escrita há muito preconceito com oficinas de literatura, escrita criativa, ou tem muita gente que acha que é um dom só escrever, que tu não pode treinar e pesquisar sobre, que tem que ser como veio, a inspiração, etc. E eu, desde muito jovem, eu pensava diferente. Não, se eu quero realmente levar a sério a escrita, eu vou sair, vou pesquisar. Então, aí no ano de 2008, tive a sorte de aqui em Bagé acontecer durante um ano inteiro na Urcamp uma oficina do Alci Cheuich, a oficina de criação literária do Alci Cheuich, e ali sim eu fui apresentado então aos conceitos da escrita criativa, a muitos autores importantes. O Alci, que era um autor que era a minha referência, né, já desde aquela época, eu sempre gostei dos livros dele, principalmente os romances históricos. E bom, aí durante a oficina estudei bastante, e entre 2008 e 2009, ali por dezembro, eu escrevi o que vem a ser, de fato, o meu primeiro livro, a minha primeira novela. Noite Escura, porque o Andarilho era um conto longo. E o Noite Escura, então, eu acabei lançando também muito rápido. Escrevi um livro que se passa numa noite só. E desde aquela época, assim, se tu notar, já tinha um pouco do que veio a ser o meu projeto literário. Porque nas primeiras páginas eu digo, olha, a gente ainda está aqui. A gente ainda tem histórias para contar do interior do país, do interior do estado, porque eu sempre li muito a respeito da literatura regionalista e sempre se passavam, né, em épocas remotas. E eu achava que estava faltando algum autor para se comunicar com o Rio Grande do Sul de hoje, daquela época, ali em 2009. Então eu fiz ainda de forma tateando, descobrindo no escuro como fazer. Só que, bom, 2009, né, uma época pré-redes sociais, pré essa divulgação toda que a gente tem nos dias de hoje. E aí aconteceu algo que me marcou bastante, né, beleza? Que, como tu é um autor independente, que lança um livro no interior, antes de redes sociais, qual era o sentido e qual era a vida útil de um livro? Tá. Era o lançamento e um pouco de vendas na livraria local. Sim. E tu contava quase que única e exclusivamente com aquilo, porque tu, enquanto autor independente, tu não conseguia espaço em jornais,
livrarias fora de Bagé, jamais. Era semi-impossível, assim, se tu não fosse de uma editora grande. Sim. Então, tu ficava num universo muito reduzido. E o que aconteceu? O lançamento do livro, na Feira do Livro de 2009, uma chuvarada. O Noite Escura, que é o meu Pulp Fiction. Uma chuvarada. Assim, daqueles dias de Bagé que chove, que inunda as ruas. E a Feira do Livro naquele ano tinha sido ali na Praça do Coreto, na Praça Silveira Martins. Sim. E bom, não tinha como irem, né? E aí eu entrei em contato com a organização do feira, vamos cancelar, deixar para um fim de semana. Não dá, a feira é assim, vai ter que sair o lançamento. Bom, não preciso te dizer que foi um fracasso total, né? Tava eu, meus amigos mais próximos que nadaram e chegaram de barco lá, e a minha família. Então aquilo ali, enquanto autor, naquele universo pequeno de autor independente, lançando seu primeiro livro na cidade de Bagé, foi um pouco traumatizante, assim, tipo, porque era o momento de fazer o livro andar, porque depois as pessoas, ainda mais naquela época, não se interessavam, não ficavam sabendo e a vida segue o baile. Então aquilo ali doeu bastante em mim enquanto escritor, muito embora faça parte da minha história, mas naquele momento ali me deu não, dá uma freada nisso aqui, não faz mais essa parte da literatura e vai advogar, vai seguir o teu caminho enquanto advogado. E eu durante muitos anos parei de escrever. Depois do Noite Escura depois e do Noite conto Escura, anterior. E depois do conto anterior. Fiquei muitos anos sem escrever. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, te interromper só um pouquinho, porque eu queria falar um pouco sobre Noite Escura. O Noite Escura tu resolveu fazer naquele formato que foi de grande sucesso na década de 70, que foram os livros de polpa, Sim. né? Na década de 70, tu chegou a ler algum daqueles famigerados livros de polpa da década de 70, tipo ZZ7, a Gisele, que era a mãe da ZZ7, o Nocaute Durban, que é muito engraçado, Nocaute Durban. E, inclusive, eles tinham a capa daqueles livros, era muito legal, porque era do Benício, que o mesmo que fazia os posters de cinema, os posters dos Trapalhões, eram dos filmes que passavam naquela época. Eu me lembro de chegar na Avenida e aí tá aqueles pôsteres do Benício, né, que eles também estavam estampados nas pulp. Tu chegou a ler algum desses que eu te falei ou tu te baseou em algum outro? Eu lia, na verdade, os livrinhos, os livros pulp. Os western. Eu lia principalmente a parte de faroeste, mas os policiais também, porque eram livros muito baratos, né? Porque as pessoas até não sabem por que é Pulp Fiction, porque ele era um livro feito com a polpa da celulose, a parte mais barata do papel mais barato, mais tosco que existe, tipo o papel de jornal. Então aqueles livrinhos, na época ali que eu era jovem, eles custavam R$1 e talvez até menos. Então, junto com os gibis de faroeste, Tex, História do Oeste, Zagor e tantos outros, esses livrinhos ajudaram a ser talvez a minha introdução à literatura. E no momento que eu pensei em fazer um livro contemporâneo, mas que também tivesse uma pegada do que eu gostava, que é policial, que é suspense, que é esse tipo de coisa, eu digo, não, eu vou fazer um livro que vira-páginas impossível de parar, que se passe aqui e que preste uma homenagem a estes livros. E não só a essa literatura, porque como tu disse, é dos anos 70, eu nasci em 86. Mas, como, Rodrigo, que tu tem essa ligação. Bom, aqui em Bagé a gente tem uma culturação ali, um sebo antiguíssimo da cidade. Severo. O Severo, nosso amigo. E eu consumi muitos livros do Severo, trocava. Então, faz parte da minha própria formação enquanto leitor e com certeza enquanto escritor, esse tipo de literatura. Né, que é tão homenageada, inclusive, no cinema, né, por autores que a gente gosta, Tarantino e outros, que a gente gosta bastante, que são esses livros. De papel barato e com bastante violência. É um prato cheio para um jovem aí contar uma história que se passasse no interior. E eu sempre tive a impressão de que esse nosso universo era um pouco mal aproveitado em termos de narrativa. Porque a gente tem um cenário, tanto para o de época quanto para esse tipo de história, muito próximo aos cenários dos filmes que eu gostava de assistir nos Estados Unidos, que se passavam ali no Oeste. Seja os faroeste clássicos, mas sei lá, onde os velhos não têm vez, onde os fracos não têm vez. Toda aquela brincadeira, os três inteiros, toda aquela brincadeira ali de faroeste e um novo faroeste. Eu achava que a gente tinha um espaço de fazer esse tipo de literatura de fronteira aqui em Bagé, né? Sim, e me diz uma coisa, a tua experiência
compondo música nativista, porque a música a gente tem que sintetizar uma história, porque tem uma música 2 minutos, 3 minutos, né? E o livro no formato de polpa e tal, também é uma história que tem que ser meio sintetizada. Te ajudou essa tua passagem pela composição de música nativista para escrever o primeiro, ou o segundo, na verdade, o Noite Escura? Acredito que ajudou bastante, porque eu até tinha um desafio que eu não consegui realizar, né? Mas eu gostaria de ter feito aquele livro com 128 páginas, que era exatamente o tamanho de todos os Pulp Fictions, e o autor dessas revistinhas, Pulp Fictions, eles escreviam exatamente para dar aquele tamanho. Por que tinha que dar 128 páginas? Porque era o máximo aproveitamento dos papéis dobrado, na hora de fazer o corte, dava exatamente 128 páginas, então a história tinha que ter exatamente 128 páginas. Mas a gente escrevendo no Word não tem como ter a certeza do tamanho que vai ficar. Sim, eu não tinha essa experiência, né? Mas com certeza ajudou a questão da concisão. Só que aí eu pego essa concisão e trago para os dias de hoje. Na verdade, eu vejo que também é uma característica do nosso tempo, mais até do que daquela época. E me ajuda muito até hoje, porque eu não posso escrever um livro de 400 páginas hoje em dia. Primeiro, porque ele vai ser muito caro, né? Um livro de 200 páginas, eu fui tentar comprar... um livro do Gabriel Garcia Marques estava R$ 94,00. Qual deles? Eu queria O General em Seu Labirinto. E aí, para fazer umas pesquisas. E um livro de 400 páginas hoje, numa tiragem que não é do tamanho do Garcia Marques, porque a gente vai fazer 1.000 exemplares, eles fazem 20 mil, tu imagina o preço de um livro. Então a gente tem que, hoje em dia, exercitar muito essa capacidade de contar uma história, porém de forma concisa. Porque os tempos são líquidos, as pessoas têm pouco tempo. E se eu apresentar um livro de um autor iniciante, que está começando agora uma obra de 400 páginas, a família, os amigos vão comprar, mas ele vai enfeitar uma estante, ele não vai ser lido. Então a gente tem que saber que tudo isso, inclusive o tempo gasto em cada página que um leitor vai gastar contigo, é um tempo a ser conquistado. E apesar de eu já estar na estrada há algum tempinho, a nível nacional a gente vai sendo descoberto aos poucos. Então eu não posso chegar com um livro de 400 páginas para uma pessoa que nunca me leu no Nordeste, por exemplo. Então, cada livro que eu tenho feito, eu tenho procurado aumentar um pouquinho, mas nunca demais. Primeiro, para o livro não ficar caro demais. E segundo, para o leitor me dar uma chance de ler um livro meu. Ele vai pegar um livro de 400 páginas do Dostoiévski e vai ler de boas. Mas de um autor iniciante, a gente tem que fazer esse pensamento, né? Beleza? Sim, tem que dar uma raciocinada para o projeto acontecer. Exato. Tu sabe que o nosso diretor aqui do Conversa na Fronteira é o Tamile, e eu tenho uma colaboração com ele, que eu fiz 2 roteiros para 2 videoclipes, né, que foi o Sente Ter a Mina Motocicleta, e eu fiz exatamente isso que tu está falando. Eu fiz de uma maneira que fosse viável, que se a gente vai inventar muita coisa ali, acaba que o valor fica impraticável. Tá, mas vamos voltar para os teus livros. E o terceiro, no caso? Aí aconteceu exatamente isso que eu estava até falando antes, que era... Me entreguei ali pro trabalho, fiquei vários anos afastado da literatura. Nesse meio tempo, em 2012, me mudei de Bagé, fui morar em Porto Alegre. Sim. Mas sempre com aquele anseio, com aquela vontade de escrever de novo. E fui deixando passar. E até que chegou um momento, beleza, que o meu corpo, a minha saúde, me disse que eu tinha que parar. Eu tive uma crise de pânico em 2016. No meio do trânsito, tive que largar o carro, passar para minha esposa e não estava entendendo o que estava acontecendo. E ao procurar tratamento, conversa vai, conversa vem, com terapia, o terapeuta um dia me provocou, tá, Rodrigo, mas tem alguma coisa que tu gosta de fazer que tu não tá fazendo e o teu corpo tá pedindo que tu volte a fazer. Eu acho que ele já tinha se dado conta do que era, né? E aí foi que eu disse, na verdade, hoje eu tenho vergonha de dizer que sou escritor, porque fazem muitos anos que eu não escrevo. Mas é algo que sempre fez muito bem pra mim, eu sigo lendo bastante, sigo estando em lançamentos, mas não tô mais escrevendo. Funcionou como terapia, tu voltar a escrever, sumiu a síndrome de pânico? Sumiu a síndrome de pânico, eu voltei a escrever. Pô, que maravilha. E então, na verdade, o meu corpo passou um recado pra mim, eu escutei esse recado, e foi quando eu resolvi retomar uma escrita. Nem sabia que ia lançar o livro, disse, o que eu vou fazer agora? E eu tinha umas ideias, uns livros novos, mas eu tinha uma dívida comigo mesmo, que era O Andarilho, lá de 2007. De quanto? Que eu já tinha numa nota de autor naquela versão escrito assim, esse livro não tá pronto. Fiz o melhor que eu posso fazer hoje,
mas um dia eu vou reescrever essa história. Eu digo, bom, se é pra eu voltar, eu vou contar essa história do jeito que ela merece ser contada. E aí em 2017 eu lancei o livro, que mudou de nome daí, porque a história aumentou, virou outro livro, mas o Pedro Guarani, personagem protagonista, já estava lá e continua aqui. Aí se transformou no romance Andarilhos, que eu lancei com uma expectativa muito pequena. Por quê? Porque eu tinha experiência anterior de ser lido por amigos, porque, né, os amigos vão no lançamento, etc, e acabam lendo teus livros, e eu não tinha uma expectativa maior que aquela. Só que eu já estava morando em Porto Alegre há algum tempo, e eu digo, bom, vou fazer 2 lançamentos, um em Bagé, um em Porto Alegre. Fiz em Bagé. Café e Prosa, ali no Lissandro, lotou. Foi muito bom o evento, fiquei feliz. Não choveu, que era um medo que eu tinha, né? E aí fomos fazer em Porto Alegre. Eu peguei em Porto Alegre um lugar bem pequenininho, mas um lugar muito importante cultural. Se chama Casa Mundi Cultura, que era num prédio dentro... Porque o que eu pensei? Pouca gente me conhece em Porto Alegre. Então vou fazer num lugar pequeno, onde eu, os meus amigos mais próximos aqui, colegas de trabalho e familiares, vamos encher e vai parecer que é um sucesso. Só que saiu uma notinha na 0 hora, saiu uma notinha que lotou o evento. Opa. Fiquei uma fila gigantesca dando autógrafo. E bom, esperei, aconteceu alguma coisa. E aí, o que mudou fora isso? As redes sociais. Sim. De 2008 para 2017, era um mundo totalmente diferente. E eu comecei a olhar nas minhas estantes ali da minha casa, um monte de autor independente que tinha chegado lá. E como que eles chegaram? Indicação de pessoa que lê livro na internet e recomenda. Então eu peguei muitos andarilhos e fui mandando para essas pessoas que eu já seguia, que eu gostava e seguia as recomendações delas. E numa dessas caiu numa das maiores booktubers do país, que se chama Tatiana Feltrin. Uma das maiores? Booktubers, é as pessoas que falam de livros no YouTube. Tatiana Feltrin, ela chegou no YouTube quando era mato. Então desde, sei lá que ano ela começou a falar de livro no YouTube, quando não tinha ninguém falando de livro no Brasil, em português. E ela leu o Andarilhos e indicou o Andarilhos, uma recomendação altíssima, que ela tinha gostado muito, e em uma semana esgotou a primeira edição. Opa. E aí aconteceu realmente a carreira, porque a gente saiu encomendando a segunda edição com muita pressa, porque tinha uma demanda altíssima de gente encomendando os livros, e ela, como tinha um alcance nacional mesmo, meus livros passaram a ser muito mais lidos fora, não só fora de Bagé e Porto Alegre, mas fora do Rio Grande do Sul, era São Paulo, no Norte, Nordeste, muita gente comprando. E aí, quando eu lancei depois outro livro, eu já estava com um caminho feito, com uma carreira razoavelmente estabelecida. E aí veio um desafio grande, que é ser lido no Rio Grande do Sul, porque aqui ainda é o maior gap que a gente tem de leitura. Porque apesar do Rio Grande do Sul a gente ter essa fama de... o Rio Grande do Sul é o estado que mais lê. O Rio Grande do Sul, sabe? A gente se infla muito aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu diria que é um estado que gosta muito da sua história, então lê seus livros históricos e autores mortos. Os contemporâneos, eles não dão muita bola. Então é um trabalho que eu tenho feito há muitos anos, de ir quebrando as barreiras, ir sendo lido. E só que como eu tô tendo uma validação fora, acaba que pessoas daqui acabam lendo e procurando. Então, sim, é um caminho que tu sabe que a música também é assim, né? Sim, a gente acaba tendo que ser validado fora para começar a ser validado aqui, e é uma caminhada. A literatura, ela tem um tempo muito mais devagar que música e que outras carreiras artísticas, porque a pessoa comprou o livro, mas não necessariamente ela vai ler agora. Se comprar um livro teu hoje, eu não vou ler hoje. Ele vai entrar numa fila de 250 livros que estão ali esperando ser lidos, que eu vou comprando, e vai chegar o momento dele. Porque o livro, para mim, é que nem remédio. Ele tem que estar aqui numa prateleira, no momento que eu precisar, ele está ali para eu ler. Para mim é isso. E esse esquema de ser lido em outros estados te deu uma autoestima maior como escritor, para tu pegar e engatar uma primeira, uma segunda, uma quinta e já seguir livro atrás de livro? Com certeza, com certeza. Deu um impulso muito grande, porque eu acho que artista nem... Olha, eu conheço poucos artistas com uma autoestima muito alta, assim, a gente é sempre... Não, a gente tem esse problema, assim. Mas pelo menos me deu um impulso de acreditar que essa carreira era uma carreira viável, que era possível, que as pessoas tinham interesse em ler aquilo que eu estava falando. E aí a gente chegou numa encruzilhada, que foi o momento do Ainda que a Terra se Abra, 2020... Na verdade, antes, depois do Andarilhos, aí eu consegui passar na oficina de escrita criativa do Assis Brasil, lá em Porto Alegre. Brasil. Que ali é uma validação na capital. Sim. Então, Porto Alegre passou a olhar para mim enquanto escritor, que era algo bem difícil. E eu comecei a pensar o que eu iria escrever novo.
E aí, quando eu já tava mais ou menos com 2 histórias, eu costumo dizer isso aí, o Feg até já deve estar bravo comigo. Mas o Feg, Fernando Rich aqui de Bagé, um dia ele, na inocência, na amizade, ele disse, mas Tavares, todos os teus livros vão ser de histórias no interior, de homens e cavalos e não sei o quê. E aquilo ali me deu uma travada, porque eu fiquei pensando, será que é isso realmente? Será que eu vou ser alguém taxado, limitado, com um selo e é só isso aí que eu posso fazer? E durante um período eu fiquei pensando naquilo. Eu digo, será então que eu tenho que escrever uma história que se passe no Bonfim, em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro, ou sei lá? E aquilo me deu uma certa insegurança pro meu projeto vindouro. Sim. Porque tu fica com medo do estigma, do paradigma, da fama desse, é só escritor de cavalo. Então quem não gosta de cavalo, quem não gosta do interior não pode ler um livro do Tavares. E aquilo ali me bateu uma ruim. Só que com o tempo, alguns fenômenos foram acontecendo. Primeiro que o Andarilhos continuou sendo descoberto, continuou sendo, aí, pelo Kindle, pessoas de outros países lendo e me chamando, pessoas que leem em português. E numa conversa que eu estava fazendo, tipo uma mentoria, um bate-papo com um escritor nacional que é best-seller, porque eu gosto muito de terror, né? E eu estava fazendo um papo com o André Bianco, que é um best-seller nacional, vende muito, é um autor de terror. E a gente estava trocando ideia e ele disse, Rodrigo, mas vamos, me diz assim, que tipo de livro tu gostaria de ler hoje, assim, que se tu pega e tu vai ler? Eu digo, é um livro regional, eu gosto da literatura regionais. Ele disse, então, Rodrigo, tu tem que escrever um livro que tu gostaria de ler, e não é outro livro que tu tem que escrever. E aquilo ali já foi me tirando um pouco dessa cisma que eu tinha ficado com aquele comentário do Feg. E aí, neste mesmo momento, eu estava estudando com a Carol Ben-Simon e caiu para mim um autor chamado José Luiz Peixoto, que é um escritor português, conhecido em Portugal como escritor das ruralidades. É um escritor que escolheu não falar de Lisboa. É um escritor que escolheu alocar todos os livros dele no vilarejo, lá onde ele vive, que se chama Galveias. Até um dos livros se chama Galveias. E aí eu saí a pesquisar sobre esse cara e vi que era possível tu ser um escritor levando a história da tua aldeia, levando a história do teu vilarejo, levando a história das pessoas que fazem parte deste universo que a gente vive, sem me preocupar, porque e aí nesse momento que eu me senti autorizado, eu disse, não, o meu projeto literário é fazer literatura que se passe longe das capitais, se passe de preferência nessa região da fronteira, mas não só, e é um compromisso que eu tenho, porque esse universo me permite que eu faça um Pulp Fiction, me permite que eu faça um livro de época, como Andarilhos, me permite que eu faça um livro contemporâneo, aí foi o que eu me desafiei, quero fazer um livro à moda literatura brasileira contemporânea, desta que é premiada, que é livro mais introspectivo, e eu escrevi o Ainda que a Terra se Abra, então, nos dias de hoje, um livro contemporâneo, mas que também se passava aqui na nossa região. Ainda que a Terra se Abra. Ainda que a Terra se Abra. Depois dos comerciais, vamos falar sobre essa obra. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região. Segundo tempo do Conversas na Fronteira, com o Rodrigo Tavares, Ainda que a Terra se Abra. Me fala mais um pouco dessa obra. Ainda que a Terra se Abra, então, beleza. É um livro que, para mim, ele tem vários significados, assim, mas o principal foi de eu realmente aceitar que este aqui seria o meu projeto literário. E ele saiu, o Andarilhos saiu, na verdade, numa época que em seguida saiu o livro de Itamar Vieira Júnior, né, que se chama Torto Arado. É um livro que venceu um prêmio Leia lá em Portugal, veio para o Brasil, só que era de um autor brasileiro.
veio para o Brasil e aí sim, quebrou todos os recordes. Vendeu, sei lá, 500 mil exemplares, que é um número para um autor brasileiro muito alto. E é um livro à la Érico Veríssimo ou à la Jorge Amado. E mostrou que, talvez não apenas para mim e para o pessoal ali de Porto Alegre, mas mostrou pro mercado editorial que o brasileiro tem interesse de histórias que se passam nos interiores, nos vilarejos, longe desse centro, dos grandes centros urbanos. Regional. E aquilo ali, então, acabou me dando essa força, junto com essas outras pesquisas que eu tinha até falado, de seguir neste meu plano de falar sobre coisas que se passam longe das capitais. E aí, eu tinha lido uma matéria que eu me mandei por e-mail, diz assim, bom tema para um livro, tá no meu e-mail até hoje. Mandei para mim em 2016, saiu no jornal aqui na 0 Hora, saiu aqui no Rio Grande do Sul, uma matéria que eles falavam sobre neo-rurais. Pessoas das grandes cidades, que estavam cansadas daquela vida na grande cidade, e estavam vindo para o interior para morar em sítios. Qualidade de vida. Produzir vinho, produzir leite, fazer queijo, sabe? Essas coisas que a gente já vê hoje com azeite de oliva. E aquilo ali sempre me pareceu que era uma ideia interessante para algum livro. E aí quando chegou o momento de escrever um livro novo, eu digo, esse aqui é o meu mote. Então vou escrever um livro que se passe nos dias de hoje, de alguém retornando para o interior, se deparando com uma nova perspectiva e com os novos problemas, porque a gente é muito acostumado aos problemas antigos, ao contrabando, às revoluções, essas coisas. E eu queria, não. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre a violência no campo no dia de hoje, a insegurança de quem está no campo e é espolhado, e é roubado, e não tem polícia. Se tu chamar a polícia não vai, porque é muito longe. Que tu fica agora, como a gente viu na Equatorial, 45 dias sem luz nas propriedades rurais. Eu queria falar sobre estes problemas. E também sobre a metade sul, que sempre foi uma terra apropriada à produção de gado em longa escala, estar se dobrando a novas perspectivas, como o vinho, como o azeite, como a própria soja. Então o meu livro traz estes ambientes, traz essas, entre aspas, novidades para dentro da literatura de forma de narrativa. Então, qual foi o mote? Um cara que, decepcionado com o Sul, foi embora, virou professor universitário em Brasília e acaba, depois de 8 anos, tendo que voltar aqui para o velório do seu pai e para a partilha daquela família. E junto com isso, traz todos os traumas dele para o interior. E é a partir desse personagem que não é um personagem bonzinho, um personagem sofrido, um personagem com muitos problemas a resolver, ele vem encontrar com a irmã dele, e aí ele encontra a irmã dele numa posição que naturalmente na cabeça dele era ele que tinha que estar ocupando. A irmã dele é a produtora rural, a irmã dele é que assumiu os campos da estância quando ele foi embora, e aquilo ali traz um choque para ele de um novo Rio Grande do Sul possível, e para o leitor também. Então esse livro, aí aconteceu quase a mesma coisa que o Noite Escura. O livro foi escrito, planejado para ser lançado na primeira semana de maio de 2020 e veio a pandemia. Então a gente até adiantou um pouquinho o lançamento, fizemos um lançamento 100% online, mas aí tava todo... Eu acho que foi um dos primeiros lançamentos online do Brasil, então a gente fez uma sessão de autógrafos virtual, fizemos champanhe, uma debatedora veio comigo, ela na casa dela, eu na minha, fizemos um lançamento no Instagram, que tá até salvo até hoje, com uma audiência enorme. O livro vendeu um monte na pré-venda, foi recomendado de novo pela Tatiana Feltrin e outros tantos leitores da internet. E aí sim, comecei a de fato, com este livro mais contemporâneo, a vencer o preconceito que eu tinha dentro do Rio Grande do Sul com a minha literatura, porque fora eu já estava conquistando. E ali comecei a conquistar um pouco de espaço em Porto Alegre, e a partir dali também voltando para Bagé. Porque Bagé era lido muito pelos meus amigos, pelo círculo mais próximo, né? E meus livros acabaram chegando na Unipampa, chegando com professores, chegando no Espírito Santo. Então tem muitos alunos que eu praticamente todo ano dou palestra no Espírito Santo, no Estadual, com os alunos da Unipampa. Então este pessoal acabou abraçando meus livros e aí, no boca a boca, finalmente, depois de tanto tempo, meus livros estão sendo lidos em Bagé, não apenas pelos meus amigos e familiares, o que é uma conquista, né? Pra gente que é artista, conseguir furar essa bolha dos amigos e familiares. Isso aí, pra mim, quando eu chego na rua e alguém me reconhece, diz que leu meu livro, que gostou muito, principalmente quando é alguém que eu não conheço, isso aí é um momento feliz, porque aí a gente sabe que realmente está dando certo o nosso projeto literário, né? Sim. O Rodrigo, ele fala dos amigos dele que liam as obras antes de ter esse boom maior, né, nos outros estados,
E tu tem amigos escritores, né? Tu já Sim. falaste do Feg, mas tem também o Valdomiro, o Chico. Eu fiz uma turma muito boa de escritores, assim. O Feg eu já conhecia, o Chico é meu parente, já conhecia. A gente mexe, o Chico é o escritor famoso da família, né? Um grande tradutor premiado, enfim. Lá em Porto Alegre, surpreendentemente, porque, né, chega praticamente autopublicado no Começo Andarilhos. Eu fui muito bem recebido. No momento que o livro saiu, na minha sessão da Toco já tinham escritores que eu já tinha lido, mas nunca tinha visto. E na semana seguinte eles me chamaram para cafés e a gente acabou criando uma confraria lá no Bonfim, assim, praticamente uma vez por semana, que nem a gente faz aqui em Bagé, uma vez por semana de se encontrar, de trocar ideia, trocar recomendações. E é muito importante. É um círculo muito pequeno, mas de pessoas que realmente, quando veem que tu tem um projeto, quando eles veem que tu é realmente vocacionado à escrita, as portas se abrem. As pessoas querem te ajudar, te reconhecem e tentam te empurrar para frente. Claro que depende de ti, da tua vontade, do teu profissionalismo, continuar. Mas as pessoas... eu tinha uma impressão que é uma bolha, é fechado. Não. Se eles reconhecem em ti alguém que leva a sério a profissão, as portas se abrem, isso é legal. É verdade, é verdade. Isso é uma questão que eu vejo assim, meio energética, de vibração. As pessoas estão vibrando na mesma onda, né? Acabam se encontrando. Exatamente. Rodrigo, ainda que a Terra se abra, foi o teu trabalho mais recente. Não, depois teve o Carancho, que é o mais recente. O Carancho, exatamente, o Carancho. O Carancho é o romance histórico. É o meu primeiro romance histórico, o romance da Revolução Federalista de 1893. Fala um pouco do Carancho. O Carancho é o meu livro mais recente, mas talvez, na minha cabeça, a sua semente seja a que está plantada há mais tempo. Por quê? Porque é uma história que eu, desde o colégio, pesquiso. Na época, ali, pela quinta, sexta série, eu fiz teatro sobre a degola do Rio Negro. No segundo grau, eu descobri que um filho... Peraí. Tu fez um teatro sobre a degola do Rio Negro. Como é que... Dá um parênteses aí, depois vamos voltar... Não, era trabalhos escolares, mas a gente era muito incentivado no Espírito Santo a fazer trabalhos fora da caixa. Então, tu tinha que fazer um trabalho... Em vez de fazer um cartaz sobre o Rio Negro, a gente se reunia num grupo e fazia trabalhos. Então tinha uns que eram filmes, que a gente fazia documentários. Isso aí foi um teatro que a gente fez, uma sangueira na sala de aula, que era caro de bolo misturado com corante vermelho, sangue para todos os lados. Mas foi divertido. E depois, na época do segundo grau, eu descobri que um filho do Adão Latorre estava vivo ainda, estava com 97, 93 anos, não me lembro. Também numa matéria ali a gente achou. E aí eu digo, bom, vou fazer um documentário sobre o Adão Latorre. Aí não consegui fazer, primeiro porque eu não sabia fazer um documentário, segundo porque o cara não falava sobre, óbvio, né? A inocência do guri nos seus 15 anos achando que o cara ia falar sobre esse assunto tão delicado na família dele. Então ele não falava mais sobre o assunto e eu desisti porque eu achava que o bacana disso aí era escutar do filho dele o relato, o que ele tinha escutado em família. Desde então, acho que essa história permeia minha vida. Sempre foram livros que eu pesquisei. Ia numa feira do livro, no lançamento, Cabeça do Comerciante Saraiva, Tabajara Rosa, vamos lá ler. Conforme a gente vai ficando mais velho, tu vai te dando conta que todos os livros que eu comprava, a não ser os que fossem diários da Revolução, contavam a história sob um ponto de vista. Contavam a história sob a perspectiva do Júlio de Castilhos, que era o presidente do estado do Rio Grande do Sul. Só que não batia com o que eu lia nos diários do Joca Tavares, do Francisco Tavares, no Voluntários do Martírio, do Ângelo Dourado. Era muito diferente as duas histórias. E aí lia lá relatos pesquisas feitas por Tabajara pelo Tarcísio Taborda. Sim. Aí, enquanto na literatura oficial tínhamos 300 degolados no Rio Negro, o Tabajara jamais chegou... O Tabajara também... O Tarcísio jamais chegou a 30 nomes. E então, da lista de 300 oficiais, a maioria estava vivo, só tinha fugido, alguns tinham morrido em batalha, então, realmente degolados, tinha algo entre 20 e 30 nomes que eles conseguiram levantar. E aí tu começa a tentar entender por que esses números são tão diferentes.
E aí voltei aos livros antigos que eu lia, e todos os autores quase eles diziam assim, olha, o número oficial é 300 mortos, mas é quase impossível. Todo mundo fazia a ressalva, mas não tem prova. Mas é impossível só uma pessoa degolar 300 pessoas numa tarde. Só que todos diziam isso, mas seguiam afirmando os 300. Então eu cheguei com... Eles gostam desse número, né? É um número bonito, né? 300 degolados. Só que sem nenhuma evidência histórica plausível sobre aquela existência e sobre aquela pessoa tivesse realmente degolado. Então eu comecei a pesquisar mais sobre o outro ponto de vista e eu digo, bom, vou escrever um romance histórico sobre a Revolução Federalista de 1893, sob a perspectiva dos Maragatos, sob a perspectiva de quem perdeu a Revolução, baseado em quê? Em cartas, diários e relatos da época, e claro que muita ficção, muita invenção no meio do caminho, porque eu sou um autor de ficção, não sou um autor de livros de história. E aí foi um desafio interessante, porque a gente acaba se dando conta que desde aquela época a gente tinha essa guerra de narrativas. A história sempre é contada por quem venceu as batalhas. E a gente repete a história dos vencedores sempre sem contestar. Então achei muitos dados interessantes, muitos acontecimentos interessantes que eu trouxe. E claro, no momento que eu estou contando uma história sob um ponto de vista, o outro lado é o vilão do meu livro. Então ali eu já comprei algumas brigas que eu botei Júlio de Castilhos e todos os pica-paus como bandidos daquela história. Por quê? Porque nos livros oficiais é sempre ao contrário. Os bandidos dos Maragatos, os degoladores dos Maragatos. Só que a gente vai descobrindo histórias que talvez mostrem que não era bem assim. Adão Latorre, né? É o grande degolador do Rio Negro. Mas a família dele tinha sido estuprada, assassinada, degolada por pica-paus um tempo antes. A gente tinha... Depois do Rio Negro, a gente teve a vingança do Boi Preto. Tiveram mais degolados ainda, e aí com fontes oficiais. Ele informando que foram quase 500 degolados do outro lado. Então, tu começa a te contestar por que o Adão Latorre, num período recém da proclamação da República, pouco tempo depois do fim da escravidão, um negro que virou tenente-coronel, ou seja, ele chegou num cargo altíssimo dentro da Revolução, foi taxado, logo ele, como o bandido da Revolução, enquanto ele era só um braço do Estado, ele só cumpria ordens. Então todas essas perguntas, esses questionamentos eu trago para o livro, mas claro que para contar um livro, para contar essa história, eu criei personagens fictícios, uma narradora fictícia, fantasma, morta, que foi assassinada pelos pica-paus no começo do livro, e utilizo de todas as ferramentas da contação de histórias, da narrativa dominante no mundo para contar uma história de uma forma que seja interessante para o leitor, que seja uma aventura, que seja um livro de guerra, como se fosse um livro do Bernard Cornwell, e tentei fazer cenas de guerra que eu não tinha visto em livros nacionais, porque a gente era acostumado principalmente os regionais, né? Tu cita que aconteceu uma batalha, mas tu não entra na batalha. E eu, um leitor de livros, dou o exemplo do Bernard Cornwell, que para mim é um dos grandes fazedores de cenas de batalha. Digo, não, a gente tem condições de fazer isso aqui no Brasil também, vamos sentar e passar um trabalhinho. Então foi um livro que deu muito trabalho, seja por pesquisa e seja para descrever esse tipo de cena, mas eu acho que a gente chegou num resultado que o livro também já está acabando sua primeira edição, acabou de fazer o aniversário de 1 ano, e tô conseguindo levar a história de Bagé, literalmente a história de Bagé, a história da nossa formação enquanto seres humanos, enquanto história, enquanto população, para o país inteiro ler, né? Antes de falar dos próximos projetos, me fala um pouco do Fest Fronteira Literária. O Fest Fronteira Literária é um projeto que eu tenho um carinho enorme. Está cada vez mais difícil de fazer. Mas eu estava morando em Porto Alegre, 2016, eu acho que foi a primeira edição. E conheci muita gente. Muita gente legal, muito escritor inteligente. Porém, a maioria deles conhece do interior, conhece do gaúcho, conhece a região da fronteira, o que eles veem no Jornal do Almoço, o que eles veem lá no Parque Farroupilha durante a Semana Farroupilha. E eles têm uma visão totalmente estigmatizada do homem da metade sul do estado, porque eles não conhecem, eles nunca atravessaram a ponte do Guaíba. E me veio esse estalo de, por que não trazer essas cabeças inteligentes para Bagé, deixar algo para os escritores e leitores bagenses, fazer festivais literários, porque qual é a diferença do festival literário para a Feira do Livro? A Feira do Livro é uma feira comercial, é uma festa de venda de livro.
e muita pouca atenção se dá para os autores. E eu queria fazer os autores virem, conversarem, debaterem sobre seus livros, sobre temas que a gente trouxesse. Então, deixar algo para a intelectualidade da cidade, só que, por outro lado, queria apresentar Bagé para eles, apresentar os nossos costumes, mostrar o tipo de pessoa que tem aqui e mostrar que também tem inteligência do lado de cá do Guaíba. Porque eles têm uma dificuldade de entender isso. E essa via de mão dupla funcionou, deu tão certo, que eu tenho filas de escritores pedindo para vir para Bagé, porque quem veio quer voltar e faz propaganda do festival para os outros. Porque Bagé é uma cidade que acolhe bem, que recebe e que tem coisas para se mostrar. A gente tem uma briga aí para tentar preservar o nosso patrimônio, mas o que tem está preservado, a gente luta e mostra. Então eu trago as pessoas aqui para Bagé, levo para o museu, aí chamo a professora Clarice, levo lá para o cemitério para ela apresentar os túmulos históricos, levo em Santa Teresa, aí a gente dá um tratamento que os escritores raramente têm de ir para a imprensa, da entrevista para jornal, levo para a rádio. Então a gente dá um carinho para eles e mostra, talvez aquele gaúcho que vocês acham que seja o gaúcho não é bem aquilo. Então deem uma atenção pra gente. Eu acho que alguns preconceitos eu consegui quebrar nesse meio tempo. Certamente. Para terminar, infelizmente, a gente tem que terminar a nossa conversa na fronteira de hoje. E os teus próximos projetos, assim, tu pode falar um pouco ou tu não quer conversar? Posso falar. Eu tenho 2 mais ou menos em mente. Um que eu já comecei a escrever, que não tem título ainda, mas é um livro policial de novo. Eu queria voltar ali pro Pulp. Acho que ele não vai ser um Pulp Fiction, porque eu acho que ele vai ser um pouquinho maior. Mas eu queria falar sobre crimes na fronteira. Não deixar essa minha veia do policial, desse tipo de literatura morrer, fazendo só livros históricos. E aí, depois, um novo romance histórico aí sobre a própria formação do cavalo crioulo, que é um projeto aí bem mais ousado e bem mais demorado também, né? Vai envolver muita pesquisa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas na Argentina. Então esse é um livro sem prazo ainda. Não sei quando é que eu começo a escrever, mas a literatura tem essa vantagem, assim, da gente não ter prazo para lançar um livro, porque o livro não vai te dar dinheiro mesmo, então tipo, não tem necessidade de eu lançar um livro por ano. Ele vai sair quando estiver pronto e posso escrever 2 ao mesmo tempo. Então estou pesquisando para um e começando a escrever o outro. Nesse policial, tu vai... Por exemplo, nós temos o Rubem Fonseca, né? O Rubem Fonseca, ele foi policial por muito tempo, depois escritor de sucesso. Policial. Fora daqui tivemos Dashiell Hammett. É isso aí que eu gosto. Vai ser mais ou menos nesse clima, Dashiell Hammett é uma literatura policial suja. Tu me avisa quando sair que eu vou ser o primeiro a comprar o livro. E já te recomendo um que é referência também, que se chama Marçal Aquino. É um baita escritor. Ele tem um livro que virou filme que se chama O Invasor, que foi o filme com o Paulo Miklos, que é sensacional. Eu assisti. E tem um que ele lançou este ano que se chama Baixo Esplendor, que também é um baita livro. Então ele tem um pouco dessa pegada suja, que eu acho que é o que eu quero trazer para essa literatura de fronteira. Ele é de que estado? Eu acho que ele é carioca. Porém, o livro dele que eu tô lendo agora se chama Dos seus lábios eu receberia as piores notícias... Dos seus lindos lábios eu receberia as piores notícias do mundo, se passa no Nordeste. Então eu tenho uma dúvida da origem do autor. Sim. O que é bom, porque ele escreve livros em qualquer lugar dele. Agora tu falando do Paulo Miklos, eu lembrei do Tony Bellotto, que também tem uns livros maravilhosos. Os do Bellini. Bellini, né? O personagem que ele criou ali. Que até um virou filme. Não, tem mais de um que virou filme. O Bellini e Esfinge virou filme. E o Bellini... Eu assisti só o Bellini e Esfinge. Eu acho que o Bellini e Seus Demônios virou filme também. Dirigido ou roteirizado pela Malu Mader. E eu gosto muito do último que ele lançou do Bellini, que é Bellini e o Labirinto, eu acho. Que é sensacional, assim, que é de uma dupla sertaneja. Ele meio brinca com aquele universo que também tem aquele Canto da Sereia, que é do Nelson... O Nelson, que é crítico... Bom, tu vai te lembrar. Que ele escreveu o Canto da Sereia, que depois virou série na Globo, e ele fez uma meio parecida, que é
um dos da dupla sertaneja que é sequestrada. É sensacional o livro. Aí o Bellini vai lá tentar descobrir o que aconteceu no interior de Goiás. E aí pega esse ambiente mais agreste também, mas claro que o da música sertaneja ali, tentando descobrir o que aconteceu com esse cara que desapareceu. É muito legal. Tá, ok. Rodrigo, muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço. E até a próxima.